elementos funcionais bem distintos. O elemento inicial foi o elemento de mapeamento. Então, o que eu fiz? Por que ele surgiu? Porque eu precisava gerenciar o meu lambda. Antigamente, eu pegava, quando o WDM surgiu, eu pegava uma determinada interface, que vinha numa frequência de interface cinza, 850, 1310, 1550, não importa, e colocava numa frequência que fosse CWDM inicialmente, ou DWDM dentro da banda C, amplificava essa brincadeira e vencia uma longa distância sem a necessidade de regeneradores elétricos. Fantástico. Só que eu tinha um problema. Eu não tinha o gerenciamento desse lambda. Se eu tinha qualquer degradação e o meu cliente atrás de mim não era um SDH, fosse um Ethernet, eu tinha um problema. Porque o que o Ethernet me dá? Ele me dá FCS. É isso que você consegue com a Ethernet. O que você conseguiu com... O que você tinha? Você, como tinha um enlace local, a degradação acontecia no meio do caminho, e só um protocolo de nível mais alto conseguia identificar aquela falha. Quando você colocou o overhead G709 nesse lambda, você implementou isso dentro do WDM, ali dentro de um transponder, função de mapeamento. Eu passei a gerenciar o meu comprimento de onda. Eu comecei a ver quando ele falha. Então, eu tenho um enlace Rio-São Paulo, eu sei que aquele sistema está chegando em São Paulo com uma determinada degradação. E mais ainda, eu consigo saber em qual seção do meu caminho que aconteceu essa degradação. Aí, vamos voltar para a linha anterior, OTN. Você acabou de falar do OTN no WDM, por que você botou em cima? Porque lembra que eu tenho uma segunda função, que é a multiplexação, que também está presente nos transponders. Quem trabalha aqui com transmissão conhece os famosos muxponders, que eu multiplexo 4, 2,5 num 10 GB, 4 vezes 10 num 40 GB, hoje 10 vezes 10 num 100 GB. Né? Mas eu tenho a função de switching. De eu fazer o quê? De eu fazer... que nem eu tinha no SDH, que eu conseguia pegar os VCs e extrair no meio do caminho, eu quero pegar um tráfego que é sublambda e eu quero extrair no meio do caminho. Então, se eu tenho um tráfego de 10 GB, eu tenho um interesse ali que é menor e eu quero no meio do caminho extrair isso. Aí que entrou o OTN. Né? E o OTN também ele surgiu com uma hierarquia já adaptada às interfaces X Ethernet, a interface de mais alta velocidade. Ou seja, eu não precisava de mecanismos como VCAT para fazer isso. Eu tenho até uma variação disso hoje, chamado ADO Flex, para tratar o tráfego de 1 GB, que é o ADO 0. Mas eu já saio, normalmente eu já saio com do meu switch OTN com uma taxa que vai ser vamos dizer, correspondente ao meu 2,5 GB, que é o AT1, correspondente ao meu 10 GB, seja ele um STM64, seja um LANFI, o ANFI, que é o ADU2, o 40 GB, seja ele uma interface pós STM256, seja um 40 GB LANFI, que é o ATU3, e o 100 GB, que é o ATU4. Então, o ATN surgiu nesse meio. Quando a gente for para os quadros seguintes, a gente vai falar de escalabilidade, dessa brincadeira de velocidade. E a gente vai entender um pouquinho melhor o tipo de granularidade e o tipo de velocidade que eu vou conseguir em cada um deles. Mas vamos olhar primeiro do ponto de vista de serviço. Tá? O que a gente colocou ali, o L1, entenda como Circuit Emulation, né? o serviço TDM. Então, quando a gente tem um meio estatístico, eu implemento isso. Se eu tenho um E1 para transportar e eu tenho basicamente um meio estatístico, seja ele L2 ou L3, eu tenho que ter algum mecanismo de fazer emulação desse circuito, porque eu tenho que transmitir sincronismo nessa brincadeira. Então, é o que eu consigo implementar ali nas minhas primeiras duas tecnologias através de mecanismos de emulação. Tá? Em todas as outras soluções, seja SDH, seja OTN, seja WDM, que basicamente são mecanismos determinísticos, o WDM, mais do que isso, é uma tecnologia FDM, né? Mas ela dentro de um lambda, ela é uma alocação determinística, eu vou fazer sem a necessidade de emulação. Né? Quando eu estou implementando o E-line,
né, eu vou implementar em qualquer uma das soluções sem qualquer restrição, né? E mais ainda, eu consigo implementar elas, aí nas opções 1 e 2, eu posso, com observação, implementar elas fazendo um aprendizado de endereço L2, MAC, mas essencialmente eu não preciso. Então, hoje você tem mecanismos nos switches para fazer isso sem implementar dessa maneira. O Elan eu vou conseguir fazer nativamente nas duas primeiras tecnologias, sendo que nas tecnologias seguintes, eles não vão ser suportados de forma nativa, mas vocês vão encontrar, porque basta eu colocar uma placa L2 atrás deles, né? Então, os equipamentos disponíveis no mercado, muitos deles conseguem fazer essa implementação, tá? O ITRI, que é uma variação do Elan, em que eu não, como o N explicou, eu vou conseguir também implementar com os mecanismos nativos. O IAccess, eu vou fazer a implementação de todos eles, sem qualquer necessidade de adaptação. E o único que eu fico restrito a uma solução IPM-PLS é se eu quiser implementar, que é algo que não está na especificação do MEF, lembrando que o MEF não cuida muito de como, até esse momento, de como eu encaminho, como eu trato o meu tráfego, eu só vou ter a opção de implementar um L3 VPN na solução baseada em IPM-PLS. Se qualquer outra solução, eu não vou ter tecnologia para isso, tá? Andando um pouco com relação à velocidade das interfaces Ethernet disponíveis. A gente hoje está trabalha nessas escalabilidades, lembrando que o ATN eu tenho o ADU 0, que na verdade eu vou sempre ter que sair numa interface OTN multiplexado, mas eu consigo atender um tráfego gigabit Ethernet sem jogar muita banda fora. E tenho nas outras tecnologias, eu tenho aquelas possibilidades de velocidade de interface, sendo que naturalmente nas soluções estatísticas a minha granularidade ela é infinita. Ela fica a função da política de entrada que eu vou estar definindo no meu switch, tá? Em termos de topologias físicas suportadas, hoje a gente não tem nenhuma diferença a mais. Uma observação aqui especificamente com relação às soluções WDM, com relação à malha. O WDM ele implementa soluções em malha, mas a restauração em malha é algo complexo. Você já tem tecnologia para isso, mas como é uma tecnologia analógica, eu dependo de, vamos dizer, atributos do meu meio físico para garantir uma restauração. Então, na prática, você não vê mecanismos de restauração em malha em soluções WDM hoje, pelo menos aqui no Brasil. Já existe lá fora e não é algo trivial de ser feito. Os mecanismos de restauração em malha do SDH e o ATN vieram muito inspirados das redes estatísticas, né? E já são realidade há bastante tempo. Na verdade, a infraestrutura para implementar isso ela surgiu com a SDH-NG, na verdade com os mecanismos de rede malha SDH, e o ATN implementou sem dificuldade. Escalabilidade dos serviços são essas, lembrando que no L2 Switching eu tenho uma questão de escalabilidade de VLANs, né, que pode ser endereçada a questão de escalabilidade com PBB. A grande questão do L2, que a gente não vai ter muito tempo, até pelo nosso tempo de explorar, é a escalabilidade de plano de controle, que é um problema sério, e o tempo de ativação. Aí um pouco da minha experiência pessoal em trabalhar em operação de rede, eu particularmente me sinto mais confortável em operar redes baseadas em MPLS do que em L2, para fazer troubleshooting de rede, tá? Escalabilidade, obviamente, eu tenho no ATN, eu tenho uma capacidade grande, mas uma granularidade ruim. Então, se eu não estou falando de bandas altas e bandas que requerem uma alocação muito precisa, eu tenho um problema, eu perco muito recurso com o ATN. O WDM, eu fiz uma conta aí baseado desde 8, se uma solução CWDM de 8 lambdas, multiplicando por 10 GB, até hoje, você somar a banda C de 80 canais, mais banda L, que você tem tipicamente 16 canais, e falando de 100 GB, você potencialmente tem 960 lambdas de 10 GB aí, que é banda adoidado
para ser implementada. Tá? Mecanismos de OAM. Dentro da rede, do core da rede, lembrando que você depende, o SDH dispensa comentários em relação a isso. Nas redes OTN e WDM surgiram exatamente por conta dos mecanismos, um dos grandes motivadores foram os mecanismos, você prover mecanismos de resiliência e de gerenciamento. E nas redes de estatísticas, eu diria para você que se alguém falar para mim não gosta de rede de estatística, não gosta de OAM, porque não é trivial e não é, vamos dizer assim, não é uma coisa tão intuitiva você implementar como é numa rede determinística. Tá? Você tem vários mecanismos, e eu diria até que você tem mecanismos demais para fazer gerenciamento de OAM, e às vezes isso atrapalha. Tá? Aqui um pouquinho, a gente vai ter que correr um pouquinho, falar de latência, e eu vou falar bem rápido, até porque o nosso tempo está se esgotando, mas a questão latência, eu coloquei esse slide um pouco para desmistificar a questão de latência do L2 com relação ao L3, para a gente entender aonde a latência está. A latência, basicamente, ela envolve esses 5 componentes que eu estou comentando com vocês. Encapsulamento, que vai depender diretamente da tecnologia que eu usar. Filas internas, que é a fila que eu vou ter na entrada até levar ao meu Fabric. Tá? Comutação, filas nas interfaces de saída, e lembrando que comutação hoje, seja L2, seja L3, ela é feita em hardware. E propagação no meio físico, que muitas vezes é o grande componente envolvendo latência. Aplicações muito restritivas da latência hoje, grandes aplicações restritivas da latência, são replicação síncrona de dados. Então, data center fazendo replicação síncrona. E, para você ter uma ideia como isso é crítico, como eu tenho lembra que eu tenho o G709, e uma das coisas que eu tive, que o ATN trouxe, que o SDH não tem, é FEC, que é código corretor de erro. E muitas vezes eu desabilito o FEC para melhorar a latência, porque são enlaces metropolitanos, em que realmente eu sei que são enlaces que vão estar com um optical budget bem confortável, eu não preciso absolutamente de FEC, e eu faço isso para melhorar a latência em função normalmente o director do fabricante que está lá, que vai especificar isso para você. Então, aqui alguns comentários, né, os componentes sobre cada um dos elementos. Vou passar bem rápido aqui. Aqui, só reforçando, só perguntando quanto tempo nós temos. Já acabou. 2 minutos, tá bom. Então, a principal mensagem aqui, esse slide vai ficar com vocês, então vocês podem... Mas a principal mensagem aqui, ela é aquela questão que eu comentei com vocês com relação à comutação quando eu tenho um plano de controle L2 e quando eu tenho um plano de controle L3. Ela, basicamente, se você olhar do ponto de vista de elementos construtivos do meu hardware, elas dependem das mesmas peças de hardware. Então, eu não tenho diferença efetiva entre eles. Tá? Aqui, com relação a mapeamento, que não é algo absolutamente crítico, exceto nessa questão que eu comentei com vocês de replicação síncrona, mas normalmente ela é desprezível, ela vai acontecer, por exemplo, em mecanismos em que eu uso rede determinística. Rede determinística, com certeza eu vou ter que fazer algum encapsulamento adicional. Então, exemplos para vocês aí do SDH, que eu tenho GFP, exemplos, por exemplo, de uma rede OTN, que eu tenho GFP, mas todos os overheads do ATN. Quem conhece SDH, SOH, tem MSOH, RSOH, POH, OTN tem OTU, ODU e OPU, que não aparece aí. Mas você consegue... Uma coisa bacana é que você consegue fazer a segmentação, fazer o troubleshooting, analisar a taxa de erro, analisar a degradação dependendo em vários elementos de rede, depois de uma sessão regeneradora, entre switches OTN, entre roteadores que implementam interface OTN. Tá? Questão de fila, por que eu tenho fila? Então, fila, basicamente, eu vou ter por 3 motivos, e eu tenho que ter sempre que eu tenho uma rede que eu tenho que tratar alguma coisa que seja estatística.
Não importa se o meu meio é determinístico ou estatístico, eu vou ter que ter fila. Tá? Então, eu tenho fila por primeiro motivo, que é óbvio, quando a minha interface é congestionada. Né? Segundo motivo, a minha interface não é congestionada, mas eu estou com vários pacotes chegando lá ao mesmo tempo, alguém tem que sair na frente. E a outra, que é muito comum e pouca gente se atenta, é que eu tenho discrepância entre velocidades das interfaces. Então, posso estar recebendo um determinado tráfego por uma interface 10 GB e eu vou sair por uma interface 1 GB. Esse tráfego não interessa se ele é baixo. O fato é que ele chega na interface 10 GB muito rápido. Muito mais rápido que ele consegue sair na interface 1 GB. Então, se eu não tiver buffer, não tiver fila, eu vou ter descarte. Tá? Impacto, algum comentário só com relação que a gente falou de... O professor N até levantou a questão das filas de prioridade. Hoje é muito comum você ver implementações switch com 2 filas de prioridade, que uma você aloca para vídeo, outra você aloca para voz. Então, essa é um mecanismo comum. Vale a pena a gente hoje ter tempo de falar um pouquinho sobre o mecanismo de tratamento de fila, mas não vai dar tempo. Aqui uma conta simples de latência, só para a gente ver a cada 1000 quilômetros eu tenho 5 milissegundos, isso é físico. Então, se eu estou com uma rede de longa distância, e um dos grandes problemas hoje que grandes operadoras enfrentam porque quando eu tenho rede malha, é que quando eu comuto, muitas vezes eu saio de uma distância de 400 quilômetros para uma distância de 3.000 quilômetros. Isso gera um impacto em latência significativo. Aqui vale a pena, bem, as especificações do MEF, elas são todas abertas, obviamente, e vale a pena ver, porque muito se fala, às vezes, requisitos muito restritivos para aplicações. E o MEF 23.1, ele é muito legal, porque ele bota o pé no chão sobre requisitos efetivos de latência para cada uma, para as diferentes aplicações. E vocês vão ver que não são requisitos difíceis de serem atendidos. Né? E requisito de jitter também, claro. Tá? Bem, isso aqui é só para a gente completar um pouco tudo que a gente falou. Lembra que eu comentei aqui que a gente basicamente está falando dessa camada. Na verdade, Meta Ethernet é muito mais do que isso. Meta Ethernet começa aqui no meu acesso. Carrier Ethernet, desculpa. Carrier Ethernet. Ele começa aqui, eu tenho uma camada de agregação. Desculpe pelo MPLS ali, tá? É que eu sou da Cisco, não tem como não botar. Foi ato falho. Tá? Finalmente eu chego num core e finalmente eu tenho um core de rede. Hoje, uma das implementações que a gente tem, inclusive o Silvério aqui da operadora,